Nesse momento vamos abordar o tema As Boas Novas em Ruth, buscando compreender a redenção que precisamos. Vamos começar com Ruth, capítulo 4, versículos 1 a 3. O texto bíblico diz o seguinte: Boaz foi ao portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou: Ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 homens dos anciões da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso, a fim de dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciões do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. Depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Vamos chorar até aqui, por enquanto, né? Senhor, muito obrigada neste momento. Estamos diante do texto sagrado. Toma nossas vidas nas tuas mãos e nos ensina. Fala aos nossos corações. No teu nome, amém. O tema é a redenção que precisamos. Todos nós temos grandes alvos. A gente quer fazer alguma coisa de relevante. A gente quer, de alguma forma, corresponder. Mesmo quando se diz que não, mas pode ser uma decepção. Mas de alguma forma se quer corresponder à expectativa de outras pessoas e ser alguém. E como construir um nome? Respeito, dignidade, reconhecimento. Como construir esse nome? Como fazer isso? Os antigos é que diziam: eu só tenho um nome para zelar. Na Escritura, nós observamos que há claramente uma ligação entre ser alguém e ser generoso. Para se ser generoso, precisa-se ser liberto. Aí surge a necessidade de redenção. Nome é ligado à generosidade. Vamos ler em 1 Crônicas, capítulos 17, versículo 21. O texto diz assim: Quem é como teu povo de Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo, fazendo para ti mesmo um nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo que resgataste no Egito. Deus, aqui Davi está falando na sua oração, que Deus resgatou Israel. E com os atos poderosos de Deus naquele resgate, ele demonstrou à humanidade o seu grande nome. E à medida que Deus ia demonstrando, e se levantando como Senhor diante de toda a humanidade, pela maneira como resgatou o seu povo, Israel também ia sendo levantado. Agora não eram mais escravos. A dignidade há um nome. Em 2 Crônicas, nós observamos ainda, capítulo 6, o seguinte, no versículo 24. 6:24 diz assim:
Quando o teu povo de Israel for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e se converter, confessar o teu nome, orar e suplicar diante de ti no templo, ouve tu, Deus do céu, perdoa o seu pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que deste a ele e a seus pais. Versículo 33. Ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Daqui novamente a evidência. O Senhor ouve as orações do seu povo, levanta, e o nome grande do Senhor é exaltado, é reverenciado, pelo menos reconhecido, visto pelos pagãos. Junto com isso está Israel. Em Mateus capítulo 5, lá no Novo Testamento, versículos 44 e 45, o Senhor Jesus falou: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. O 44. Eu, porém, vos digo: ame os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. A generosidade de Deus. A generosidade de Deus para com Israel, a generosidade de Deus para com os estrangeiros que se apegarem a Israel, a generosidade de Deus para com os seus inimigos, e o seu nome vai sendo construído, vai sendo reverenciado, vai sendo visto. Em Êxodo capítulo 20, segundo livro da Bíblia, versículo 7, está assim: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O nome do Senhor é sublime, requer temor e respeito diante dele. E aqui está, há uma ligação. À medida que o Senhor é generoso, o seu nome vai sendo levantado na terra e ele vai abençoando. E as pessoas vão enxergar a sua majestade, quer queiram, quer não, ela está estampada nos seus atos e na sua criação. Nós vamos ter agora, no capítulo 4 de Ruth, a questão do resgate. E Boaz, como vimos na lição anterior, é um homem direito, e por conta disso, ele disse para Ruth, informou, que havia outro resgatador mais próximo do que ele na questão da família de Elimeleque. Então, este outro teria o direito de resgatá-la. Resgatar Ruth e Noemi é resgatar terras, é resgatar propriedades. São negócios. Boaz falou com Ruth a respeito de um negócio. Em Ruth 4:7 diz assim: este era antigamente o costume de Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do seu pé e entregava a outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Um costume judaico. Na hora do negócio, na porta da cidade, quando se queria firmar, aí dava-se a sandália para o outro. E assim ficava fechado o negócio. Há várias maneiras de fazer um negócio. E aqui nós temos duas maneiras muito claras de se fazer um negócio. O negócio, o que é? É uma ocupação com fins lucrativos. Todos nós queremos o melhor para as nossas vidas. E ninguém gosta de ter prejuízo. O negócio, aquilo que vai se fazer, passamos todos os dias, fazemos algum tipo de negócio. O negócio
visa somente o bem pessoal, o bem-estar pessoal? Agora temos essa questão. Ou também o desenvolvimento do outro. Isso vai diferenciar o tipo de mordomo que nós somos. E nós vamos ver 2 tipos de mordomos aqui neste texto do capítulo 4 do livro de Ruth. As pessoas, porque os nossos negócios envolvem pessoas. As pessoas, como capital humano, elas são só um recurso, um meio para a gente conseguir algo, para se sobressair, construir um nome, uma reputação. Ou os negócios são uma parceria, uma atividade que visa o êxito, tanto individual como coletivo. Jesus, lá em João, capítulo 15, versículo 13. O livro de João, capítulo 15, versículo 13. Diz assim, falando com os seus discípulos: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Jesus coloca os discípulos na categoria de amigos. Eles são servos, eles são chamados para o trabalho, mas eles também são amigos. Há uma parceria no tipo de negócio que Jesus faz. Então, vamos partir dessa questão, vamos observar. Ruth capítulo 4, versículos 1. O texto sagrado vai dizer o seguinte: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. E eis que o resgatador que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou: ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Daqui, ó. Boaz foi ao portão da cidade, onde se resolviam os negócios, e ficou aguardando. O resgatador ia passando, o outro. E ele disse: ó fulano, chega até aqui, vamos resolver esse negócio. No versículo 6, temos o seguinte: então o resgatador diz: nesse caso não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazer. Ele abriu mão do negócio. Por quê? Para não prejudicar a sua própria herança. Quando ele concordou, nesses versículos que estão nesse intervalo, em fazer o negócio do resgate, Boaz falou: você vai precisar casar com Ruth, porque ela é herdeira do filho de Elimeleque. Foi colocado isso também, porque Ruth tinha direito às terras, porque ela era viúva do filho de Elimeleque. E aí, o resgatador disse que não queria prejudicar a sua própria herança. Por que isso? Vamos pensar o seguinte: resgatar as terras com Noemi viúva e idosa significava apenas sustentá-la. Em poucos anos, talvez Noemi não estivesse mais entre nós. As terras, já que não havia herdeiro, seriam um acréscimo ao seu patrimônio. Agora, casar com Ruth significava suscitar descendência, essa possibilidade de suscitar descendência para o seu falecido marido, a semelhança do levirato. Isso não pareceu interessante, porque os descendentes de Ruth eram donos da terra. E aí o resgatador de primeira mão, o primeiro, o mais próximo da família, disse: não, eu não poderei resgatar, isso não vai dar certo para mim. Neste tipo de negócio, o homem visava apenas o seu lucro, o seu bem-estar pessoal. Ele não visou a questão da situação de Noemi, do próximo, tampouco a família dela. Ele simplesmente se preocupou com si, não estava disposto a colocar a mão na massa e contribuir generosamente para o bem do outro.
Um homem generoso, que segue as regras do pai. Esse é Boaz. Ao contrário do outro resgatador. No capítulo 4, versículo 3 a 6, Boaz diz o seguinte. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciões do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. E depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia que você receber as terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido da herança dela. Então o resgatador disse: nesse caso eu não poderei fazer resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazer. Está aqui. Ao contrário do fulano, este homem aqui, fulano, é um homem anônimo. Certamente Boaz conhecia o seu nome. O autor bíblico certamente conhecia o seu nome. A sociedade de Belém, israelita, conhecia o seu nome. Mas aprova Deus na escritura que ele ficasse anônimo. Porque ele era um servo que só pensava em si. E assim ele perdeu o seu valor, anônimo. Não teve o seu nome preservado. Tanto que ele preservava os seus bens, as suas coisas, mas não teve o seu nome preservado na história. Ao contrário dele, nós temos Boaz, um outro servo, o resgatador. E esse é generoso. Ele está disposto a seguir as regras do pai, fazer uma mordomia generosa, dar mais do que é necessário. Nos campos, durante a colheita, Ruth 2, 8, 15, 16, nós vemos claramente Boaz abençoando e dando mais do que o necessário. Nos resgates do seu parente Elimeleque, ele não precisava necessariamente casar com Ruth. Vamos ver Levítico, vamos ver as leis. Levítico 25, versículo 13. (13, 23 e 25). Levítico 25, 13. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. 23. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. 25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte de suas propriedades, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que esse irmão vendeu. Essa é a lei do resgate. No ano do jubileu, a pessoa receberia as terras de volta. O resgatador poderia, um parente próximo, com posses, condições, voluntário, disposto a obedecer à lei do Senhor, que se identificasse com a vítima, ele poderia resgatar as terras. E até as pessoas, vemos posteriormente, que porventura tivesse se vendido como escravos. E Boaz não se deteve exclusivamente nisso. Ele colocou claramente que Ruth tinha direitos. Ela é herdeira de um filho de Elimeleque, apesar de moabita, mas agora convertida. E ele, pois, deixou claro que o resgatador precisava também casar com Ruth. E assim a propriedade continuaria na família de Elimeleque. O resgatador, o fulano, aquele que só visava os seus interesses, que não se opõe a resgatar e cuidar da viúva,
porque quando a viúva se fosse, as terras seriam dele. Se opôs a se casar com Ruth, porque Ruth seria herdeira do filho de Elimeleque. A diferença é gritante. O fulano, ele não é generoso, ele só visa si. A sua mordomia é egoísta. A mordomia de Boaz é generosa. Ele visava o bem do outro. Lá em Levítico, ainda no capítulo 25, versículos 39 a 41, nós temos o seguinte: também se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você e vender-se a você, não faça servir como escravo. Trate como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu, trabalhará com você. Então ficará livre de você. Pronto. A lei visava o bem do outro, a harmonia na sociedade, o cuidado de Deus com a sua boa criação. Agora, em virtude do pecado e do desgaste que ele causou na sua criação, na criação de Deus, nós vemos injustiças. E o fulano estava contaminado com esse tipo de justiça, mas Boaz não. Ele incluiu no resgate o casamento com Ruth, e isso aponta, para o Senhor Jesus. O cuidado é a questão da justiça. Em Ruth, capítulo 4, versículo 10, nós temos: e também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Isso era que Boaz visava. Ele não tinha uma visão curta e não se limitava simplesmente à sua pessoa. Ele visava manter, resgatar, levantar, propiciar uma perpetuidade ao nome de Elimeleque. Precisamos entender essas coisas. A diferença entre os dois tipos de mordomia, que são muito claras nesse capítulo 4 do livro de Ruth, para buscarmos ser como Jesus Cristo, que também, assim como Boaz, tinha uma mordomia parceira, apesar de ser Deus, o soberano, o santo. Mas ele procurou nos resgatar e nos levantar e se doou pelas nossas vidas. Todos precisamos de um resgatador adequado, um parente chegado. O resgatador, no caso aqui de Ruth, havia 2 parentes. O mais chegado se omitiu, só visava suas coisas. Mas o outro, Boaz, houve uma identificação, um amor, uma proximidade também afetiva entre ele e a família de Elimeleque. Em Marcos capítulo 2, vamos para o Novo Testamento. Marcos capítulo 2. Temos o seguinte, versículo 10. A respeito da cura do paralítico em Cafarnaum, em que os 4 amigos levaram aquele paralítico no leito e desceram lá onde Jesus estava, por conta da multidão. 2:10. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu te digo, levante-te, pega o seu leito e vá para a sua casa. Jesus identificou-se com os pecadores. Quando foram procurar a cura física para aquele rapaz, porque sabiam dos milagres, daquilo que Jesus estava fazendo, do poder que repousava sobre a sua pessoa, ele estava cheio do Espírito Santo.
A Escritura diz que ele fez os milagres por causa do Espírito Santo que habitava nele, 100% homem, com plenitude do Espírito Santo. Ele se identificou com os pecadores. E antes mesmo da cura física, que seria um sinal de que o reino de Deus havia chegado, e um sinal da sua compaixão, o seu amor, ele pegou e disse: filho, os teus pecados são perdoados. Como ele foi questionado pelos que observavam, ele diz: para que saibais que o Filho do Homem, está vendo a identificação? Filho do Homem, humanidade, tem poder para perdoar. Eu sei do dilema de vocês. Jesus disse: eu sei, eu me identifico com o dilema de vocês. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu digo ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Identificação com a humanidade e o seu sofrimento. E em primeiro lugar ele colocou os pecados, porque é a raiz de todo mal. Lá em João, capítulo 10, João 10:30, o texto sagrado diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Jesus falou. Ele identificou-se com Deus. Só Deus é perfeito e santo e por isso podia aniquilar o pecado. Ele identificou-se. No livro de Jó, em meio aos seus delírios, e em consequência da situação drástica que ele estava, e ele é homem, Jó diz: tu não és homem, se referindo a Deus. Tu não és homem para saber como eu me sinto. Aqui não. Assim como Boaz se identificou com a família de Elimeleque e foi o resgatador adequado naquele momento específico, ele apontou para Cristo, o nosso resgatador. E esse nosso parente chegado, podemos dizer assim, o Senhor nos chamou para sermos filhos. Na aliança do sangue de Jesus, ele identificou-se conosco como ser humano. Ele era o Filho do Homem e ele também era Deus. Nós precisamos, todos nós, assim como Ruth, Noemi, a família de Elimeleque, a humanidade, nós hoje precisamos de um resgatador adequado. Nós precisamos de um resgatador que esteja disposto. Nós já vimos que o fulano lá não estava disposto. Não a ponto de ser generoso. Mas Jesus é o resgatador disposto. Assim como Boaz. Boaz é um tipo de Cristo. Em João capítulo 10, versículo 17 e 18, está colocado o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Está aqui. Disposto. É necessário, nós precisamos de um resgatador disposto, que tenha poder. Jesus tinha poder, tinha autoridade, que tenha posses e que possa fazer o resgate. Poder e posses, disposição. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus falou: pois o Filho do Homem, tá vendo aqui de novo? Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. O mordomo generoso, que trabalha com satisfação, apesar da missão árdua, para fazer o trabalho do seu Pai, para resgatar os seus.
Aqui, nós precisamos do resgatador adequado. Esse é Jesus Cristo. Boaz apontava para Jesus Cristo. Vamos colocar agora o seguinte, a teologia do coração. O que é isso? É estudo do conhecimento de Deus, da natureza, dos atributos, do ser humano, como o Senhor, quem é o ser humano, como o Senhor lida com o ser humano, o seu poder na criação do universo, mas negociado com o coração. É saber quem Deus é, o que Ele pode, o que Ele faz e está fazendo, quem nós somos, a nossa necessidade, e por isso o amamos, porque Ele se coloca como nosso resgatador. É negociado com o coração. Jesus é esse. A partir desse conhecimento de Deus, nós vamos negociar com o coração. Jesus também negociou com o coração. Ele sabia da necessidade da humanidade, da queda, do propósito do Pai, da Trindade, estabelecido antes da fundação do mundo. E ele negocia com o coração. Lucas capítulo 10. Versículo 27, tem o seguinte. 10, 27. A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Está aqui a teologia do coração. Olha, amar a Deus com todo o seu coração, isso é o seu interior, a sua efetividade, com toda a sua alma, todas as suas forças. Tem forças que vão contra você, que lhe distrai. Você precisa se aplicar e com todo o seu entendimento. Então, o conhecimento de Deus não basta o conhecimento teórico. O fulano sabia das promessas de Deus para Israel. Ele conhecia a lei dos pobres. Ele certamente já tinha ouvido falar de Ruth, de Noemi. Do testemunho de Ruth, ela já era conhecida na cidade, mas ele não se dispôs a abençoá-la. Ele até abençoaria Noemi até certo ponto, mas depois ele teria o retorno. Mas Jesus não fala disso. Nós temos o resgatador adequado, Jesus Cristo, assim como Ruth teve no seu tempo. E esse nosso resgatador é mais sublime, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso dos céus e da terra, o nosso Deus. Ele traçou esse plano lá, a Trindade, antes da fundação do mundo. E Ele disse que deu a sua vida como resgate de mundos, porque esse é o seu trabalho e foi isso que Ele se dispôs a fazer. E Ele diz: ame o Senhor teu Deus, tenha compreensão das coisas, aprenda, e o ame, valorize. O nome dele foi levantado na terra e ele se doou. Ele ficou famoso desde a antiguidade, com os grandes atos poderosos por ele executados. E agora ele está dizendo o Senhor da mesma forma. E por conta disso, você vai aprender a amar o seu próximo. Quem colocou o amor de Ruth por Boaz, ou o amor de Boaz no coração de Ruth, vice-versa? Foi o Senhor. Aprove a Deus que essa história ficasse registrada na Escritura, para percebermos que o nosso trabalho, o trabalho do Senhor Jesus é todo envolto em amor. E a Escritura não tem preconceito, não tem dificuldade de colocar a igreja como a esposa e
e Deus, o Senhor Jesus, como esposo. Ele é o noivo e nós somos a noiva. Em Ruth, capítulo 4, versículos 7 a 10, temos o seguinte: este era antigamente o costume em Israel. Quanto a resgates e permutas, quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Ele não deixa ninguém de fora. E também tomou por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, olha, a herdeira, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Aleluia. E assim Ruth e Noemi foram abençoadas e elas não teriam mais dificuldades financeiras. E elas estavam na terra da aliança e elas podiam cultuar o seu Deus e buscar em meio da família, né? Fazendo parte da família daquele homem temente a Deus. Por esta bênção que Deus estendeu a Ruth e Noemi, não ficou só naquela geração. É uma bênção que se estende para a posteridade. Boaz é um proprietário de terras que cultiva, que cuida bem da sua família, mas ele vai entrar na genealogia de Cristo. É interessante observar isso. Quando você vai caminhando no encerramento do livro de Ruth, você vai ver Boaz nas genealogia de Jesus Cristo. Você vai ver Ruth, a Moabita, agora na genealogia de Cristo. Então essa bênção, ela não era simplesmente para aquela geração. É desde que Deus chamou Abraão e construiu Israel, constituiu Israel como povo exclusivamente seu, a despeito da sua teimosia e rebeldia. Deus tem abençoado e traçado um plano messiânico. E agora aqui, nessa história, na vida dessas pessoas, se cumpre e elas sim são colocadas, inseridas dentro da linha da redenção, através da genealogia. Boaz terreno aponta para o Boaz celestial. Isso nós já temos visto. Em Ruth 4, no versículo 17, primeiro no 11 e no 12, diz assim, 4, 11 e 12. Todo o povo estava no portão e os anciões e disseram, somos testemunhas. E disseram a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel, a Lia, que edificar a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Olha aqui, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Perez, o filho de Tamar, que deu a Judá. Está aqui o texto. Eles estão trazendo à memória os anciãos da cidade na hora de fechar aquele negócio. A bênção de Deus, a herança, a aliança de Deus com Israel. E que eles sejam frutíferos. Eles fazem um resgate da história. E eles abençoam. E isso vai se concretizar. No versículo 13 a 16 diz assim, Boaz recebeu Ruth
e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concebeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto que seja o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Está aqui a bênção de Deus. A bênção de Deus na vida daquela família, de certa forma, influenciou, fez com que as mulheres da cidade glorificassem o Senhor, porque viram o que Deus tinha feito na vida deles. No versículo seguinte diz assim, do 16 ao 22. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram um nome dizendo: nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai do rei Davi. E essas são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Rão a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Está aqui. Boaz era filho de Raabe. Deus tinha preparado tudo. O Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Ele tinha uma abertura. E Ruth não estava mais durante aquele período de tempo da maldição que havia sido jogada por Deus aos moabitas, por conta do seu comportamento quando Israel caminhava pelo deserto. Era até a 10ª geração. Pela contagem dos anos, ela deveria estar pelo menos na 11ª geração. Deus tem tudo colocado da melhor maneira possível. Nós é que precisamos aprender a confiar nele. Em João capítulo 3, lá no Novo Testamento, versículo 13. João 3, 13. O Senhor Jesus fala: 3:13. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. O Boaz celestial desceu do céu. Boaz terreno aponta para o Boaz celestial. Capítulo 6 de João, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está falando da cruz. É muito claro essas coisas. Em Filipenses capítulo 2, uma das epístolas que Paulo escreveu na prisão, ele fala sobre o exemplo de Cristo. Efésios, Filipenses. Capítulo 2, versículos 6 a 12, 6 a 11. Diz assim: que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, a identificação, o nosso resgatador maravilhoso. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte
e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá aqui. A glória do Senhor Jesus. Precisamos compreender essas coisas, porque o Senhor é maravilhoso. Nós precisamos disso. O nosso resgatador maravilhoso. Vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o cego de Jericó, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus é o filho de Davi, o perfeito resgatador, que deu a sua vida em resgate de muitos. A questão é como vamos responder ao Senhor, como o fulano ou como Boaz? Precisamos orar a respeito dessas coisas e estar na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Tem misericórdia das nossas vidas. A tua palavra é tão clara. O teu Espírito Santo ecoa. Fala aos nossos corações. A tua criação declara a glória de Deus. Tu és o perfeito resgatador. Nos ajuda a estar na tua presença e fazer a tua vontade. Ser aquilo que está no teu coração. Queremos responder positivamente. Observar. É possível, Senhor. Boaz nem tinha revelação completa como temos. E ele correspondeu aos anseios do Senhor. Paizinho, nós queremos te agradar. Nos ajuda. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Nos abençoa. Nos perdoa. Nos ensina. E que estejamos na tua presença para a glória do teu nome. Muito obrigada por esta oportunidade. Perdoa os nossos pecados e nos ensina a te servir. Muito obrigada pelos exemplos maravilhosos que tem na tua palavra. Nos ensina a imitá-los e fazer a tua vontade. No teu nome, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.